Olá, galera do quarto ano, tudo bem? Estamos aqui com a nossa videoaula de ciências. Vamos começar fazendo a correção do livro. Não se esqueçam de colocar certinho, tá? E corrigir as respostas que não estejam certas. A página 44, número 1, é referente ao texto da página 43, que fala sobre medicamentos, né? A descoberta da penicilina foi acidental ou não? Sim, foi acidental. Porque o cientista ele não estava estudando sobre a ação do fungos e bactérias. Então, por isso foi acidental, né? As características do trabalho científico influenciou na descoberta da penicilina? Sim, pois se ele tivesse deixado de registrar, os cientistas não teriam informações para se basear. É a mesma coisa, nós sabemos de assuntos da época do Egito antigo, da história antiga, porque teve historiadores que escreveram para a gente poder falar, né? Na página 45, o exercício número 1, ele é um exercício pessoal. Então, nós vamos ver depois em sala de aula. Página 46, número 1. Uma floresta se reúne na imensa variedade de seres vivos. Letra A é para exemplificar esses seres vivos: fungos e bactérias, né? Por que só pode ser fungos e bactérias? Porque está pedindo que não são vistos a olho nu, tá bom? A letra B é qual que é a existência desses seres vivos, como que a gente consegue ver? Através do microscópio. Número 2 está falando sobre a ação das bactérias e fungos nos ecossistemas. Eles são os decompositores. E a importância deles é para que exista o ciclo de materiais no ecossistema. A número 3, sobre o termo micro-organismo. Se essa é uma associação válida, porque sempre é associado com doenças. Não é sempre adequada essa associação, porque nós já vimos que esses seres, eles se relacionam com o ser humano de muitas maneiras benéficas. Benéficas é de bem, né? Então, tem micro-organismos que nos ajudam sim. A número 4, a presença de micro-organismos no corpo de uma criança é sinal de doença? Isso é uma resposta pessoal, mas eu espero que a resposta de vocês tenha sido não, pois a presença de micro-organismos é essencial para a saúde, né? Na nossa flora é essencial. Número 5, a letra C. A número 6 está falando sobre o pão que tem a massa preparada sem fermento. O que é o fermento biológico? É um conjunto de fungos que agem sobre a massa de pão. A letra B, para falar sobre a ação do fermento. Como que acontece? O fungo produz um gás, isso na massa, que forma bolhas. Faz a massa crescer e depois ela fica fofa. A número 7 é para dar exemplos dessas bactérias, né? Elas são usadas, por exemplo, para azedar o leite. Aí onde nós temos os iogurtes e os queijos. No Brasil, aqui está falando sobre o etanol, né? Como que é produzido o etanol? O etanol ele é produzido numa indústria. Através da indústria que recolhe a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar vem pela ação dos fungos sobre ela. Então, os fungos têm uma ação na cana-de-açúcar e que leva à produção de álcool. Nossa próxima assunto: doenças causadas por micro-organismos. As doenças causadas por micro-organismos são causadas, nesse caso, por bactérias, né? Que nós chamamos elas também de bacterioses. Professor, eu preciso lembrar desse nome? Não, mas nós temos de falar dele. Possui como agente causador as bactérias, né?
Geralmente, as doenças causadas por bactérias ocorrem devido à liberação de toxinas produzidas por elas mesmas, né? Então, aqui embaixo nós temos um desenho da cólera, que é uma doença e que é afetada por bactéria. As doenças causadas por micro-organismos, elas podem desencadear diversos sintomas, né? Depende do agente causador, de qual bactéria que foi. Para cada problema, um sintoma. Mas, em geral, as doenças bacterianas, elas podem causar diarreia, vômito, febre e dores no corpo, tá bom? O antibiótico. O antibiótico são substâncias que destroem esses micro-organismos ou impedem que eles se multipliquem. O tratamento de doenças causadas por bactérias, ele é feito habitualmente com antibiótico, tá? O antibiótico, ele não pode ser comprado na farmácia por vontade própria. Tem que ter uma receita do médico. Muitas pessoas fazem o uso de antibióticos da maneira incorreta. Aí ele não faz o efeito adequado. Como que é essa maneira incorreta? Não respeitam as doses, os horários e o tempo de tratamento. Porque quando você vai ao médico, ele te dá a receita para usar esse antibiótico, lá ele explica o tempo que você vai fazer o uso desse antibiótico, qual que é a dose e qual que é o horário. Desse modo, é importante seguir todas as recomendações médicas, tá? E sempre é bom utilizar o medicamento dentro do prazo de validade e conservá-lo em local adequado. A gente tem de prestar atenção nisso, tá bom? O que são viroses? Viroses é o nome dado a qualquer doença causada por vírus, né? Em média, uma virose, ela se cura em 5 dias, ou seja, menos de uma semana. É um tempo muito curto para um laboratório analisar qual que é o agente causador. Então, por isso que muitas vezes nós vamos aos médicos e eles já falam assim, vocês têm uma virose. Mas é porque não dá tempo de analisar num laboratório. A vida deles é muito curta, né? Em 5 dias. Diante da cura rápida, os médicos geralmente não recomendavam exames, pois provavelmente o resultado só estaria disponível depois que o paciente estivesse curado. O que a gente pede quando está com virose? Tomar muito líquido, manter a casa arejada, né? E isso é muito importante para a nossa saúde. Nós vamos falar agora da doença, né, que nos afastou da nossa rotina, tanto de escola quanto trabalho. É o Covid-19. A Organização Mundial de Saúde passou a chamar oficialmente a doença causada pelo novo coronavírus de Covid-19, né? Por que Covid? CO de corona, vírus, disease. É a doença do coronavírus. Então, são as primeiras iniciais. Enquanto que 19 se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos na China foram divulgados publicamente pelo governo chinês. O coronavírus, ele causa uma das coisas afetadas por nós, uma infecção respiratória, né, em seres humanos. Geralmente, são doenças respiratórias. Elas começam de leves a moderadas e que podem se transformar em algo mais sério. Depende de cada pessoa. Se a pessoa estiver com uma baixa imunidade, é um problema respiratório muito grave. Atinge os pulmões com mais rapidez e a gente não tem como fazer muita coisa. Por isso que foi pedido para o grupo de risco ter mais cuidados. O que era o grupo de risco? São aquelas pessoas que têm mais possibilidades de contrair a Covid-19, né?
que são os idosos, pessoas que têm problemas crônicos, né? Algumas doenças respiratórias. Então, isso tudo foi pedido, foi orientado. Que foi orientado também que fosse feito um isolamento. O que é esse isolamento social? É quando nós ficamos em casa e só saímos quando realmente tivermos necessidade. Né? Eu não posso sair hoje, eu vou comprar pão, vou lá. Quando for de tarde, eu quero comprar um sorvete, vou lá. Quando for mais de noitinha, eu estou querendo um sanduíche, vou lá. Né? E nós temos de ter respeito por aquelas pessoas que ficaram trabalhando, que não puderam fazer esse isolamento social, que são farmácias, as pessoas que cuidam da saúde, né? Que nós falamos que estão na linha de frente. Então, nós temos de ter respeito pela nossa vida e pela vida dos outros. Uma das orientações, manter as mãos sempre higienizadas, porque é através das mãos que as bactérias e fungos e vírus se propagam, tá bom? Então, cuidado, mantenha todas essas recomendações e fique em casa. Aí eu te faço uma pergunta: existe vírus bom? Um fato curioso é que a ausência de determinados vírus pode trazer problemas. Um exemplo são os vírus presentes no intestino. Então, eles são os vírus bons. Como eles infectam as bactérias, que também vivem nessa região do corpo, são dos elementos responsáveis pelo equilíbrio biológico gástrico. A falta deles, o que pode acontecer? Pode acontecer o desequilíbrio devido à proliferação de bactérias, né? A pessoa, ela acaba sofrendo o quê? De diarreia, ou que chama-se de gastroenterite, que é uma inflamação do estômago e dos intestinos, que podem causar um transtorno muito sério, uma indisposição, né? Diarreias. Então, nós temos de ficar atentos a isso. Existem vírus bons também. Evitando doenças causadas por micro-organismos. Depende de um cuidado individual e coletivo, né? Tanto eu, na minha casa, quanto todo mundo que mora nela. Quanto você na sua casa, quanto todo mundo que mora na sua casa. O que nós devemos fazer? Lavar bem as mãos, usar álcool em gel. Isso também vale para o Covid-19, tá? Não ficar em ambientes fechados com várias pessoas, principalmente no inverno. A gente tem a tendência de, quando está no inverno, a gente quer fechar todas as janelas, né? Porque está frio. Mas aí a respiração de todo mundo, se um tiver com vírus, o resto todo possivelmente vai pegar, né? Tomar muito líquido, isso é importantíssimo. E lavar os alimentos antes de consumi-los, né? Isso é muito importante também. A vacinação. O que é a vacinação? As vacinas são substâncias que possuem como função estimular o nosso corpo a produzir as respostas para essas doenças, né? Quando nós vacinamos, o nosso corpo é como se fosse um antígeno. Então, o corpo passa a produzir anticorpos. E nesse primeiro momento é lenta essa produção. Aí depois que vai aumentando. Por que a vacinação é importante? Reduz o número de casos de doenças infecciosas, diminui o número de hospitalizações, reduz o gasto com medicamentos, reduz a mortandade. Mortandade é morte, né? Quando nós vacinamos, cai o número de mortes e acaba com as doenças. Então, por isso que a vacinação é importante. Verifique com a mamãe e o papai, peça para eles mostrarem para você o seu cartão de vacinação, tá bom? Eu me despeço por aqui. Muito obrigada para vocês. Um beijo muito grande. Estou morrendo de saudades, quero ver vocês. E
até a nossa próxima aula. Um beijo!